Daqui a pouco passa setembro, já estaremos em outubro. Não é verdade? Daqui a pouco já estaremos em outubro, novembro, depois dezembro. Temos aí 3 meses praticamente para o final do ano. Se Jesus não voltar até lá, né? Amém? Mas pegue sua Bíblia. Você que eu não tive tempo de cumprimentar, Pai seja contigo, Deus é contigo, amém? O Senhor abençoe sua vida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, amém? Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 13, eu vou ler apenas o versículo 13 e 14, mas depois eu vou voltar para ler algumas partes. O tema da mensagem desta noite é tema a Deus. O tema da mensagem desta noite é tema a Deus, pois isso é essencial para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, vendo esta palavra, amém? O tema da mensagem esta noite é tema a Deus, amém? Isso é essencial para todo homem, né? Isso é essencial para a igreja, isso é essencial para as nossas vidas. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, amém? Glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Quem está encontrando aí, diga misericórdia, Jesus. Tem gente na misericórdia aí ainda. Eclesiastes está quase no meio da Bíblia ali, amém? Você vai até Salmos, depois você passa Provérbios, Eclesiastes. Não é isso? Depois vem Cântico dos Cânticos e assim vai. Vê se você acha aí. Depois de Provérbios, amém? A cola aí foi boa? Amém? Acharam aí? 12. Eclesiastes 12. Vamos ler versículo 13 e 14. Hoje o tema é tema a Deus. Amém? Tema a Deus, irmão. Você teme a Deus? Eu temo a Deus. Verdadeiramente nós tememos a Deus. O Pai quer falar conosco sobre isso essa noite. Amém? Podemos ler? Amém? Vamos lá, então? Diz assim. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Poder sentar dando glória a Deus. Agora, quando você está sentado, eu quero ler. Acho que era esse aqui que a pilha estava fraca. Só um minuto, irmãos. Vou pegar outro aqui. Esse aqui que a pilha estava fraca. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler aqui agora mais um pouco do trecho de Eclesiastes 12, 9. Se você quiser acompanhar, está dizendo assim. Além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos
como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Amém? Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela vai dizer que o temor ao Senhor, o temor a Deus é o princípio, veja bem, é o princípio de toda a sabedoria. Se tem princípio em alguma coisa, esse princípio é o temor a Deus, porque o temor a Ele é o princípio de toda a sabedoria, não é isso? Quando nós falamos de temer, e eu peguei ali algumas definições sobre temor, né? Eu peguei duas que eu acho que se encaixam aqui esta noite, que são mais simplificadas. A primeira diz o seguinte, diz que é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Temor, para mim, para você, no sentido do povo de Deus, diz respeito ao mais profundo sentimento de respeito e obediência a Deus. Ou seja, temer a Deus é incluído, é embutido de eu ter este profundo respeito, essa profunda reverência, essa profunda obediência a Deus. Ok? E a outra definição vai dizer mais claramente, de uma forma agora mais geral, dizendo o ato ou efeito de temor, ou seja, ter medo, receio, susto, pavor, terror, viver no temor da miséria, da velhice, da morte, por aí vai. Ou seja, num sentido amplo, geral, o significado da palavra temor vai trazer o quê? Medo, susto, né? Apavoramento, terror. Tem gente que tem medo de morrer, não é verdade? Tem gente que tem medo de envelhecer, né? Tem gente que tem medo de muitas coisas. Da velhice, da morte, né? Da miséria. Tem gente que não pode falar assim, olha, você vai ficar pobre. Pô, misericórdia. Né? Acabou para ele, acabou para ela. Se você falar uma coisa desse tipo, meu irmão, olha, você pode ir ali destruir uma pessoa só na fala, não é verdade? Porque tem gente que tem medo da miséria. A verdade é que ninguém gosta de miséria, não é verdade? Todo mundo quer viver bem. Mas existem os medos e os temores da vida. E um dos princípios fundamentais para que você entenda as coisas, ou para que você vá bem, é você ter temor a Deus. É você temer a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Hoje em dia nós vivemos em um povo, nós vivemos em um mundo onde as pessoas, ao invés de ter temor, estão com um destemor maior do que temor a Deus. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas desrespeitando a Deus. Eu vejo muitas pessoas desrespeitando o Evangelho. Eu vejo muitas pessoas com falta de obediência a Deus, com falta de reverência a Deus. Pessoas fazendo piadas na mídia social. Pessoas fazendo piadas, meu amado, no YouTube, na internet, no WhatsApp, no Kuai, em qualquer lugar que você vê aí que envolve mídia. As pessoas fazendo piadas com Deus. As pessoas se passando por Deus, fazendo algumas piadas pesadas, colocando um falar pesado na santidade de Deus. As pessoas querendo se achegar de qualquer maneira diante de Deus. Ou seja, diante de um juiz terreno, a pessoa quer reverenciar, quer chamar de doutor, quer chamar de doutora, quer falar com respeito. Mas quando está na igreja, quando está no Senhor, quer falar com Deus de qualquer jeito. Isso é temor, igreja?
Já começa por aí. Aí nós vamos ver se realmente estamos temendo a Deus. E muitas pessoas aí estão temendo a Deus. Ah, não, porque eu tenho intimidade com Deus. Não confunda intimidade com falta de obediência, com falta de reverência, com falta de santidade a Deus. Tem pessoas que confundem, na verdade. Porque falar que tem intimidade com Deus, você que pode falar de qualquer maneira, de qualquer... Não é assim, meu amado. Não é assim. Porque quando eu chego para falar com os meus amados irmãos, eu chego direito. Quando eu chego para falar com uma pessoa importante, lá na minha empresa, lá no meu trabalho, ou diante de um juiz, ou num fórum, eu chego com toda a educação, né? Com toda a eloquência possível, com todos os modos que eu preciso ter. Até uma pessoa que não tem modos lá de fora, se preocupa em ter certos modos para falar com o juiz, sim ou não? Por que agora eu vou falar de qualquer jeito com Deus? Por que agora eu vou falar de qualquer maneira com Deus? Chamar ele de você, chamar ele de cara, chamar ele... Não, meu querido, não é assim. Fala para o seu irmão, fala aí, não é assim. Não é assim. As pessoas hoje em dia estão perdendo o temor a Deus. Porque não estão fazendo o quê? Tendo respeito. O que você mais vê hoje em dia são as pessoas desrespeitando o Evangelho. Desrespeitando a figura da santidade de Deus. Não crendo no poder e no agir do Senhor. No que Ele pode fazer, no que Ele quer fazer e no que Ele vai fazer. Lá em Salmos 111, versículo 10, está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O Senhor será louvado para sempre. Todos que respeitam, todos que glorificam, todos que temem ao Senhor e cumprem a sua palavra e os seus preceitos revelam bom senso. Ou seja, uma pessoa que tem juízo. Não, quando alguém fala mal de Deus, ou alguém fala mal da pessoa de Jesus, a pessoa tem que ter cuidado com o que ela vai falar. Porque ela está falando com o Criador de toda a terra. É por isso que quando você serve a Deus, o Senhor lhe faz promessas. E o Senhor lhe garante que você é a menina dos olhos dele. O Senhor que morreu na cruz por mim, o Senhor que morreu na cruz por você, o Senhor que se entregou por completo para que você hoje fizesse uma aliança com Ele, ou tivesse uma aliança com Ele, e hoje você tivesse vida e vida em abundância, para que aquilo que Ele prometeu, como diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, tudo que Ele nos promete, Ele nos prometeu que vai voltar para resgatar a sua igreja, tudo isso, meu amado, foi por você. Todo o sacrifício, tudo que o Senhor fez, para que as pessoas agora tenham ao menos um mínimo também de temor a Deus e ao Senhor Jesus e a pessoa de Jesus. Porque se você pegar a Bíblia, se você pegar os escritos, você vai ver que ora o povo tinha temor e ora o povo não tinha temor. Ora o povo temia e ora o povo não temia. Por quê? Porque muitas das vezes, quando Deus estava abençoando, quando Deus estava libertando, o povo estava recebendo, o povo ia bem. Mas, querido, era só caminhar mais um pouquinho. Era só faltar, de repente, alguma coisa, um pouquinho de água, ou um pouquinho de pão, para que o povo começasse a murmurar e a reclamar. E aí, meu amado, junto da murmuração e da reclamação, quando a pessoa está passando alguma dificuldade ou algum aperto, vão se apresentar outras condições, vão se apresentar outras ofertas, e dentro dessas condições e dentro dessas ofertas, pode ser quebrado o seu temor a Deus. Que é quando a pessoa esquece que Deus é Deus e ela quer fazer o que ela quer. Então ela faz do jeito dela e ela perde o temor a Deus. Não teme mais. E aí vai adorar outros deuses. E aí vai andar como quer, vai fazer do jeito que quer. Não tem pessoas que aceitam Jesus, dizem que aceitaram Jesus. Ah, aceitei Jesus, mas se desviam da presença? Não tem? Não tem pessoas que se afastam e hoje não estão no Evangelho? Ah, não, eu estou no mundo, mas eu temo a Deus. Não teme não, se for ver direitinho, não teme não. Porque se temesse, nunca sairia da presença dele. Porque quem teme, quem sabe quem ele é e sabe o que Deus pode fazer, não sai da presença de Deus. Glória a Deus. Deus é Deus na minha vida, meu amado. Assim como o Senhor se entregou por nós,
Hoje nós fazemos menção desse Jesus através da Santa Ceia. Convém que eu e você possamos buscar primeiro a Ele, amar primeiro a Ele, nos entregar por completo a Ele. Porque só tem um jeito de encontrar Jesus: buscá-lo de todo o coração. Se não for assim, eu não encontro. Mas o destemor está muito grande, meu irmão. As pessoas, por medo às vezes de envelhecer, ou por medo de morrer, ou por medo de perder seus filhos, ou por medo de perder suas filhas, ou por medo de muitas coisas, acabam fazendo coisas que sabem que é contrária à palavra de Deus, mas elas fazem, porque às vezes não quer chatear um filho, porque às vezes não quer chatear uma filha, porque às vezes, meu querido, não tem esse negócio não. Se eu tiver que pegar pesado com meu filho, eu pego pesado e falo para ele: o caminho é esse, a palavra é essa aqui, é isso que você tem que seguir. Não quer seguir não? Eu vou seguir. Se você não seguir, o problema é teu. E aí eu vou ensinando a ele, vou mostrando para ele o caminho. Ele já vai conhecer, ele já vai saber, mas se não quiser seguir, meu amado, a responsabilidade é de quem? É dele. Porque ele foi orientado, ele foi falado. Porque acontece que muitas das vezes um pai ou uma mãe, às vezes deixa de fazer algo, querido, deixa de buscar a Deus, ou deixa de ir numa vigília que queria, ou deixa de buscar a Deus num mover de oração que queria, às vezes por causa de um filho, às vezes por causa de uma filha. Olha, fique tranquilo, deixa eu te falar uma coisa aqui: não deixe de buscar a Deus por causa do teu filho ou da tua filha. Sabe por quê? Porque é buscando a Deus que vai vir a solução para ele, é buscando a Deus que vai vir a solução para ela, é o teu joelho no chão, é a tua oração que vai trazer resultado. Não importa que o teu filho veja de você, ou veja de mim, porque às vezes, meu amado, nós cortamos um dobrado, não é? Nós queremos dar o exemplo e nós damos o exemplo e fazemos, mas muitas das vezes nada adianta. Mas com Jesus adianta, meu amado. Com o Senhor adianta. Meu amado, não vem pelo amor, papai vai fazer vir pela dor. É só se manter na posição. Pastor, mas como assim? É verdade, meu amado. Às vezes Deus permite passar os apertos que é para vir para Ele. Foi assim com meu irmão mais velho, não é? Foi assim com algumas pessoas. Às vezes está ali, a palavra está servida, a palavra está maravilhosa, a palavra está de fácil acesso, mas a pessoa quer? Não quer. A pessoa vai vivendo dissolutamente, abandonando, perdendo completamente o temor a Deus. E o que tira esse temor? Quando algumas coisas se apresentam diante de você, que vai aparentemente te dar algumas garantias, você começa a se respaldar nessas outras coisas e começa a abandonar ou a perder, muitas das vezes, o temor que você tem em Deus. Porque se aqui está dizendo que vai me dar algo melhor, vai fazer coisa melhor, então vamos ver aqui como é que vai ser isso aqui. Meu querido, tudo é enganação. Olha, o Senhor nunca enganou ninguém. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor sempre foi verdadeiro. Ele fala: olha, o caminho é esse aqui. Ele se entregou, ele morreu. Ele falou: olha, o caminho é estreito e apertado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mas quem não quiser, não vem. Não é? O Senhor sempre foi esclarecido. Olha, eu estou lavando os pés de vocês, meus filhos, mas eu faço isso para que vocês também façam da mesma maneira. Para que assim como eu fiz com vocês, vocês façam com o seu próximo também. Jesus sempre foi direto e objetivo naquilo que ele queria. Jesus, o Filho de Deus, quando estava em terra, se referia a Deus como o meu Pai. Pai que está no céu. Pai, eu falo contigo porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor Jesus sempre tratou com Deus e ele era o Filho de Deus. Meu Deus, olha que tremendo. Ele tratava o Senhor Deus, ele tratava o nosso Deus Todo-Poderoso com reverência. E tem gente aí que misericórdia, né, irmão? Acho que esqueceu que Deus é Deus. Ele vai falar com Deus de qualquer jeito. Ele fala: não, porque eu tenho intimidade com Deus. Jesus não tinha intimidade, não? O que você acha, pastor João? Jesus tinha intimidade com Deus? Ele saiu lá de cima, né? E como é que Jesus se colocava? Pai, Pai. Essa era a intimidade. Essa era a relação. Pai, Filho. Pai e Filho. Jesus falou que tinha os discípulos como seus amigos. Porque os servos não sabiam o que fazia o seu Senhor, mas isso quando Jesus estava em terra. Quando Jesus está conversando com Deus e falando com Deus, ele mostra bem claro
a relação de pai e filho. Quem viu a mim, viu ao meu pai. Se vocês ouvirem as minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que quiserdes ao meu pai, e vos será feito. Quando a palavra de Deus está em mim, quando eu estou no Senhor, vai faltar temor, igreja? Vai faltar temor a Deus, igreja? Não vai, porque a palavra está em mim e eu estou no Senhor. Se eu estou no Senhor e a palavra está em mim, então eu tenho temor a Deus. Agora, quando não tem palavra, quando não tem Jesus, quando não tem nada, vai faltar temor a Deus. E as pessoas perdem a noção. Fala para o irmão que está falando aí, irmão, não perca a noção do perigo. Por que isso, pastor? Porque é interessante, meu amado. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, vai dizer o seguinte, vai dizer assim, olha, se você puder achar rápido comigo, você pode abrir aí. Mateus capítulo 10, versículo 28, olha o que vai dizer a palavra. Ela vai dizer da seguinte forma, e eu já vou lendo, tá, irmãos? Vai dizer assim, olha, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. 10, versículo 28. Quem é o único que pode matar o corpo e ainda fazer a alma perecer no inferno? Quem? Deus. Eu tenho que temer esse Deus, sim ou não? Então eu tenho que ter temor a... Você tem que temer o homem? Você tem que temer a... Deus. Vai temer o homem por quê? Tem que temer a Deus, meu irmão. O que é seu está guardado no céu, não está nessa terra. O que é nosso está reservado lá. Mas o medo, às vezes, de coisas pequenas, nos faz ter mais pavor do que o temor a Deus. Porque, claro, o temor ao Senhor, o nosso temor a Deus é aquele sentimento de profundo respeito e de obediência a Deus. Aí deixa eu te falar, você olha para o mundo hoje, você vê muitas pessoas, você vê como o mundo está se encaminhando, você vê como pessoas que antes, outrora, estavam pregando, louvando através do louvor, pregando a palavra, pastores, nas mídias sociais, nas televisões, que antes pregavam a palavra de Deus, agora está falando em mídia aberta e um monte de abobrinha, um monte de coisas, confundindo a cabeça do povo. Pastores com brinco aqui, tatuagem aqui, tatuagem ali. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Como é que você vai me ver? Seja sincero com você. Se amanhã ou depois você me olha aqui, você vem aqui, você está acostumado com o pastor Eric. Daqui a pouco você me olha aqui, você me vê com uma tatuagem aqui, outra aqui, um brinco aqui, outro lá, outro cá. O que você vai achar, hein? Acho que a primeira coisa que você vai pensar, você vai falar, acho que o pastor Eric ficou maluco. O que está acontecendo com o pastor? Vamos orar por ele? Mas, meu amado, eu digo para você que não é essa atitude que você vai ter. A primeira atitude que vai ter, o que muitos vão ter, sabe qual vai ser? Muitos saem da igreja. Outros pensam que o pastor desviou. Outros pensam que o pastor deu a louca. Porque muitas das vezes as pessoas acabam julgando por aquilo que elas estão vendo. Mas por que isso? Porque você não está acostumado com isso. Você não está acostumado com esse comportamento. Então você vai achar que o pastor está desviado, fora da presença de Deus. E de fato, meu irmão, estará. Porque essas coisas traz confusão na mente das pessoas. Traz dúvida. É bom então? Então não é bom, meu irmão. Se traz confusão, se traz dúvida, não é bom. Nada que vai deixar você com o ânimo dobro, vai deixar você meio confuso, ou vai escandalizar, é bom. Eu tenho que analisar e reter aquilo que é bom. E fazer aquilo que é bom. Por quê, pastor? Porque lá onde nós lemos, no livro de Eclesiastes capítulo 12, ele está dizendo, ele está sendo claro, olha, depois que você já ouviu de tudo,
Já se ouviu de tudo, não já? Porque ele está falando de sabedoria, ele está falando de sábio. A conclusão é essa: tema a Deus. Porque ele está falando aqui do sábio que fala, do sábio que tem o seu entendimento, que já ouviu, que já meditou, que já prestou atenção em tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele colecionou, os seus estudos, os seus exemplos, ou aquilo que o mestre passa. Fala que a palavra é como um prego bem afiado, né? Onde é batido ali um martelo e assemelha a palavra, porque é a palavra do Senhor. Mas depois que ele fala de tudo, depois que ele fala do Senhor, ele vai falar, o resumo de tudo é uma coisa: tema a Deus. Ele vai falar, tema a Deus. Porque ele vai falar, olha, e obedeça esses mandamentos. Porque não adianta eu falar que temo, não adianta eu falar que tenho um profundo respeito, a profunda reverência e obediência a Deus, eu tenho esse temor a Deus, se eu não obedecer a palavra ou a Deus. Não adianta eu dizer que tenho temor se eu não obedeço os mandamentos. Porque são os mandamentos que traz a essência para a vida do homem, de Deus ou da mulher de Deus. O que traz a essência para a tua vida, meu irmão? Os mandamentos. Aonde está pautada a essência da sua vida? Nos mandamentos. Na palavra de Deus. Porque se não for assim, meu amado, perde a base. Perde a estrutura. Perde o bom senso. As pessoas não se respeitam. As pessoas se matam. As pessoas tiram a vida uma das outras. As pessoas deixam a inveja, o olho grande, tomar conta, não é verdade? A raiva, a ira. Tudo porque dentro delas devia ter mandamento, mas não é o mandamento da palavra que está dentro delas, é outra coisa. E quando é outra coisa, meu amado, aí tem confusão, tem briga, tem intriga, tem raiva, tem rancor, tem ódio, tem ira. Mas quando tem a palavra de Deus, tem vida. Quando tem a palavra de Deus, meu amado, tem sabedoria. Quando tem a palavra de Deus, meu amado, tem discernimento, tem entendimento. Quando tem a palavra de Deus, tem temor. Você sabe o que vai falar e você sabe o que deve calar. Porque onde tem a palavra de Deus, tem sabedoria. Aí ele vai falar assim: porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Não adianta estar escondido. Deus vai trazer a julgamento, seja bom ou seja mal. Muita gente às vezes fala que teme a Deus, que teme ao Senhor. Mas sabe, querido, às vezes as pessoas sabem que certas coisas são erradas, mas é difícil às vezes para elas tomar aí uma decisão ou seguir diante de Deus como o Pai quer, como o Pai tem falado no seu coração, na sua vida, sabe? Se a gente observa, porque a árvore ela é vista pelos seus frutos, né? Fruto bom, fruto ruim. Você sabe se a árvore é boa ou se a árvore é má pelo fruto. E aí você vê os frutos de algumas figuras. E aí eu não vou citar nomes, porque além de estarmos gravando, não vou ser antiético. Mas muitos estão aí falando que é isso, que é aquilo, que é pastor, que tem a palavra. Mas as suas atitudes não condizem com suas palavras. Isso é bom? Não. Isso vai mostrar que a pessoa que fala uma coisa, que prega uma coisa e vive outra, ela não está tendo temor a Deus, porque ela está em descumprimento daquilo que ela mesma está falando, daqueles mandamentos. Algumas pessoas, elas tratam com falta de respeito o nome de Jesus a Jesus. Eu já vi nas mídias sociais pessoas caçoando do nome de Jesus, fazendo piadinhas, fazendo chacota. Pessoas homossexuais se vestindo de Jesus e fazendo graças.
Meu amado, o nome de Jesus tem poder. Ele é todo poderoso. Então, quando a gente vê certas coisas como essas, a gente vê, meu amado, que há um destemor tamanho no mundo em que nós vivemos hoje. E as pessoas precisam recuperar esse temor, precisam voltar a ter esse temor. Quer ver quando é que o povo tinha temor a Deus? Só quando o povo estava na pindaíba, como dizem, né? Quando o povo estava cortando o dobrado e Deus permitia que os inimigos oprimissem eles. Aí Deus permitia. Aí o povo vinha cheio de temor, todo choroso, né? Clamando a Deus nas suas necessidades. O Pai, como é misericordioso, ouvia e livrava e abençoava o povo nas suas necessidades. Porque Deus é misericordioso, meu amado. A palavra diz que a misericórdia dele não tem fim, se renova a cada manhã. Mas às vezes somos entregues aos próprios atos de as nossas próprias ações. Os nossos próprios atos que nós praticamos, nós somos entregues a Ele. Às vezes, quem procura a sarna para se coçar somos nós.